logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os internautas que têm se inscrito no meu canal, compartilhado com muitas outras pessoas em suas redes sociais, e também quero agradecer os comentários e dizer a vocês que é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande para mim quando vejo os comentários de vocês. Vocês estão livres para criticar, para que nós possamos estar cada dia melhorando. A lição de hoje é a lição de número 7. Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Então, nesta lição, nós vamos estar falando sobre pessoas com um transtorno bipolar, que é uma doença cerebral que causa alteração no comportamento, fazendo que o indivíduo oscile entre momentos de felicidade e momentos de tristeza ou profunda depressão, que acontece repetidamente. São as chamadas oscilações de humor, entre mania, estado eufórico, para um estado depressivo. Vou falar também sobre cristãos, e líderes com esses sintomas bipolar. Vou falar com muito cuidado, porque o comentador Ismael Maia, o que ele quer trazer para nós é o seguinte: que nós precisamos aprender a lidar com estas coisas. Nós precisamos estar preparados para, quando necessário, enviar o nosso irmão a um consultório, de um psiquiatra, se necessário, para poder ver esta situação. E nós, com a palavra de Deus, ensinando que a palavra de Deus pode tudo. Basta nós confiarmos inteiramente na palavra de Deus. Então nós procuraremos nessa lição entender o que é bipolaridade, como identificar as características das bipolaridades e que situação que está, porque muitas situações também nós precisamos ver aqui, que é origem no pecado. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Outra coisa que eu quero dizer aos internautas é o seguinte: aqueles que me acompanharam na lição passada e querem o seu certificado de participação no seminário passado sobre Neemias, é só passar no comentário aí e dizer: irmão, eu te acompanhei na lição passada, eu gostaria do certificado. Eu colocarei lá no meu site. Inclusive, já tem o modelo dos certificados que serão doados aos queridos irmãos que se interessarem para esse seminário desse trimestre, que é enfermidade da alma. Está lá o modelo, e aos irmãos que se interessar, aos internautas que se interessar, é só dizer que quer o certificado. Aqueles que dizem que quer o certificado, eu já estou agendando, e aí quando for no final da lição, no mês de abril, que nós estamos entrando no outro seminário, eu já posto lá no meu site. Basta vocês baixar, ou copiar num pendrive, levar até uma livraria, pedir um papel especial para certificado. Isso é importante, tá? Porque senão fica um certificado muito feio. Vai na livraria e pede um papel especial para certificado e que seja imprimido ali. Você vai ver que vai ficar super legal. Mas vamos para a nossa lição. O textual diz o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Salomão, aqui esse provérbio 8:12, traz aí esta palavra, diz: eu, a sabedoria, a sabedoria, ela habita com a prudência, e ela acha ciência, nos conselhos. Vamos meditar nisso aí, é muito importante. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição:
a perseverança prática da comunhão entre os discípulos de Cristo é um importante auxílio no cuidado de quem sofre com a bipolaridade. Introdução. Nessa lição estudaremos acerca de um transtorno de humor que tem causado muitas confusão na cabeça das pessoas devido à dificuldade de convivência com indivíduos que sofrem com transtorno bipolar. Então a introdução está mostrando aí, está falando aí dessas dificuldades que nós temos. Os tópicos da lição: mostrar, ensinar, apresentar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, mostrar o que é bipolaridade. Então, neste primeiro tópico, nós vamos entrar agora nos subtópicos e vamos procurar professores de maneira bem clara, bem fácil, de maneira que fica fácil para que os nossos ouvintes, os nossos alunos possam entender, procurar esclarecer para que nós possamos entender mais ou menos o que é bipolaridade. Porque nós não vamos sair daqui professores disso, tenho certeza. Isso é um ramo da psiquiatria, né, que identifica essas causas e nós somos leigos nesse assunto. Mas o comentador da lição, Ismael Maia, está trazendo dicas para que nós possamos melhor auxiliar os nossos irmãos. 1. Conhecendo o que é a bipolaridade. O transtorno bipolar, conhecido como transtorno maníaco-depressivo, também é chamado de transtorno de humor. Então aqui, por exemplo, nós temos, por exemplo, aquela variação que eu falei de humor, porque como nós temos visto, o transtorno bipolar ele é uma doença cerebral que causa alteração no comportamento do indivíduo e fazendo com que ele oscile entre momento de felicidade e depressão repetidamente. As chamadas oscilações de humor, a alternância entre mania, né, estado eufórico, para o estado depressivo. Mas não é por isso que às vezes em casa nós vamos dizer que os nossos filhos está sofrendo da bipolaridade, o que a nossa esposa. Então nós temos que ter cuidado, meus queridos. Aqui nós estamos falando de uma doença que ataca o cérebro. Então nós vamos ver aqui como eu vou estar mostrando para você. Transtorno bipolar, né? O bipolar apresenta um comportamento no qual as variações de humor ocorrem com episódio de bom humor, tristeza e irritabilidade. Vou estar ensinando aqui, mostrando aqui para vocês, né? Nestas linguagem figurada, nessas figuras, para você estar entendendo. Estou colocando aqui, veja bem, esta mulher, ela está triste. Mas aí daqui a pouco ela entra num estado eufórico. Na fase maníaca, o indivíduo está muito feliz e com ânimo elevado. Então, para ele tudo agora é 10, ele é animado, com energia, mas daqui a pouco ele entra para o estado depressivo, muito triste, daqui a pouco ele se abate e aí entra para um estado de tristeza. Então, meus queridos, às vezes na igreja sabemos lidar com esses comportamentos e por isso que é interessante nós termos a verdade prática em nossa vida. A sabedoria, né, ela se envolve a prudência e a ciência para poder compreender o estado das pessoas. Então, em alguns casos, uma situação de pecado, né, encoberto pode conduzir um sintoma semelhante à bipolaridade, com alternância de euforia e baixo de humor. Então é por isso que você precisa conhecer o teu líder. De repente, você vai confessar um problema para o seu líder, vai complicar a tua situação, porque ele vai falar para toda a igreja e você, em vez de se levantar espiritualmente, você vai descer espiritualmente. De repente você tem um irmão na igreja que é de alta confiança, você vai chamar ele e vai dizer: irmão, eu não disse isso para o pastor por causa que o pastor, você sabe com quem vai levar para a igreja e daí meu estado vai se tornar pior. Então eu quero confessar para o irmão, acontece, esse irmão pode me ajudar? Porque na Bíblia, meus queridos, não sou contra o estatuto das nossas igrejas, não, senhor. Eu acho que nós temos que obedecer o estatuto
das nossas igrejas, mas desde que ele não venha prejudicar de maneira que nós não conseguimos mais levantar, porque nós queremos levantar, né? Levantar, por exemplo, dar a mão àqueles que estão caídos, mas nós temos muita liderança que não tem esta formação, como eu estou dizendo para vocês, e aí você precisa procurar o melhor caminho, mas desde que você reconcilie com Deus. Na Bíblia não existe esse negócio de confessar pecado, nem para padre, nem para pastor. Se alguém achar aí, por favor, me ajude, comente aí embaixo. Eu digo que tem os nossos estatutos, nós temos um estatuto na igreja que nós devemos obedecer aos nossos estatutos. Mas desde que em vez de melhorar a nossa vida, eles pioram. Então aí não. Mas o apóstolo diz, filhinho, se pecar, tem um advogado. E esse advogado nosso é Jesus. E o teu irmão, que eu digo para você, que você confia nele, que ele vai te ajudar, que realmente ele é teu amigo, ele vai ajudar a interceder por você e interceder o perdão de Deus, porque ele é um sacerdote. Cada um de nós somos um sacerdote. 1 como apresenta a bipolaridade? Em alguns casos, as fases maníacas ou hipomaníaca podem se sobrepor à depressiva, provocando o que chamamos de estado misto, apresentando algumas características e sintomas que são comuns em indivíduos que sofrem com a bipolaridade. Então agora nós vamos ver que tem uma mudança de estado aí. Quando o indivíduo apresenta um quadro de inquietação que é associado a uma mania ou hipomania, né? De falta de interesse ou de prazer associado à depressão. Ele desenvolve um quadro de angústia que é um sintoma do estado misto. Então, professores, liderança, nós vamos ver quando a pessoa de repente ele está num quadro de humor lá em cima, daqui a pouco ele está caidinho. Então você precisa verificar, de repente ele está com o sintoma da bipolaridade, né? Bipolar. Então, porque aí acontece o sintoma de hipomania, né? Que é uma alteração de humor semelhante à mania, porém com menor intensidade. A pessoa se sente muito bem e com bastante energia. Quer dizer, na mania ele fica eufórico, né? Na hipomania se parece muito bem com a mania. O surgimento, né, de sintomas nem sempre é um sinal de bipolaridade. É preciso averiguar. Então, quem vai saber corretamente se é bipolaridade, né, é o profissional, né, adequado, que pode fazer um diagnóstico correto. Então, em momento de angústia, devemos buscar paz em Deus, que é uma fortaleza no dia da angústia, né? Então, meus queridos, nós precisamos também trazer ensinamentos mais focados, que alcançam o indivíduo. Nossos ensinamentos, eles têm que ter objetivo, meus queridos. Nós não podemos falar por falar, nós temos que orar a Deus para que Deus nos dê graça, para que nós possamos falar as palavras que transformam. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. A palavra de Deus ela é como a marreta que bate na rocha, bate até que esmiuça a rocha em pedaços. Então nós precisamos focar mais na palavra de Deus, porque a igreja não pode viver com todos esses sintomas que nós estamos estudando nessa lição. Todos esses quadros depressivos e outros quadros, né, que nós temos aqui, está dentro de nossas igrejas. Então nós precisamos do quê? De alimentar melhor o povo na palavra de Deus. 1.2 tipos de bipolaridade. As oscilações do humor são a principal característica da bipolaridade. Então, meus queridos, nós já falamos, bipolaridade é um termo usado para se referir a uma pessoa que apresenta um comportamento, né, com características contrárias, em que se alterna momento de euforia, quer dizer, muita alegria, muita energia, e depois o camarada daqui a pouco tô triste. O camarada, o que aconteceu, fulano? Aí ele começa a chorar, e muitas vezes ele começa a chorar, e ele às vezes nem quer contar para você, mas, e até nem dizer, mas que Deus não gosta de mim. Então aí nós precisamos
aplicar a palavra de Deus. Então, essas coisas ocorrem, né, através das fases que vão de euforia excessiva, que são manifestações de alegria intensa, né, estado melancólico e forte de depressão. Quer dizer, ele vai dar alegria intensa, pá. Nós estamos vendo aí essa mudança de estado, de euforia para melancolia. Nós precisamos ajudar essas pessoas porque essas mudanças repentinas, ela pode produzir também pensamentos destrutivos. A bipolaridade ainda pode ser classificada como tipo 1, quando o indivíduo sofre com episódios maníacos e períodos de depressão profundas. Quer dizer, as oscilações entre alegria e estado melancólico. O tipo 2 que aí ele entra na fase depressiva, né? E aí se intercala com episódios maníacos menos intensos, ou seja, quer dizer, a alegria dele já diminuiu um pouco. Aí tem a hipomania, né? Há ainda a ciclotimia, uma forma disfarçada de transtorno bipolar, já que as oscilações entre a hipomania e uma forma de depressão leve. A ciclotimia, às vezes, é confundido com depressão. Então são tantas enfermidades aí que são enfermidades da alma, que nós precisamos orar a Deus para que nós não passemos por essa situação, que nós levamos uma vida quieta e sossegada na presença do Senhor. O item 3 diz, ajudando nossos irmãos. As oscilações de humor próprios dos sintomas da bipolaridade também estão presentes em membros da igreja. Então é o que eu venho dizendo desde o início. Nós temos aí na igreja pessoas com esses sintomas. E nós precisamos orar a Deus para que elas busquem mais a palavra de Deus e fuja, né, dessas periferias psicológicas que acaba matando a alma. Porque há irmãos que sofrem sem saber a causa. E pode ser algum desvio de conduta, né, cristã ou enfermidade. Então por isso um acompanhamento eclesiástico é interessante. Um acompanhamento médico também é ideal, né? Porque é de grande valia aí na avaliação de casos que poderá salvar esse servo de Deus. Salvar dessa angústia produzida pela falta de conhecimento do problema. Nós precisamos nos basear na palavra de Deus, em que Paulo ensina que a nossa vida deve ser uma vida de constante alegria. Ele disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então nós estamos vivendo como pessoas sem esperança. E aí, essas enfermidades da alma estão nos atingindo. É preciso estar alerta quando o discípulo de Cristo não desfruta da alegria de servir a Deus. Olha aí, acabei de falar em alegria. O cristão tem que ser alegre. Tem um hino que diz assim, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Mas nós vivemos como que pessoas que não têm esperança, que não têm Jesus. As pessoas não crentes olham para nós, não vê nenhuma diferença. Cadê a alegria do Espírito Santo? Ao nós passar pelas pessoas, as pessoas veem algo diferente de nós, porque nós estamos cheios do Espírito. E isso acaba transformando pessoas. É difícil conversão, porque as nossas vidas também não estão transmitindo mais a luz do Evangelho. Então, dentro desse estudo, meus queridos, desse trimestre, nós vamos estar descobrindo aí como é impressionante a variação de humor de alguns pastores. Viu? Nós vamos estar vendo nesse trimestre aí, falando sobre bipolaridade. Eu não quero que você acuse seu pastor, dizer que seu pastor é bipolar, não é nada disso. Muitos cristãos sofrem com pastores que têm problema de bipolaridade. Não só pastor, pregadores, ensinadores, que no púlpito, meus queridos, exaltam uma alegria, meu Deus do céu, que você diz assim, eu queria ser igual a esse irmão. Que simpatia, que cordialidade, que gentileza. Muitas coisas semelhantes assim, que traz aquela visão nossa de que esse é um verdadeiro servo de Deus. Mas fora do púlpito, fora da pregação, ele é uma pessoa de difícil convivência.
praticamente irreconhecível. Na igreja é uma coisa, fora da pregação, da sua mensagem, você nem reconhece. Mas, meu Deus, esse é o irmão que eu vi pregar? Então, meus queridos pastores, né? Pastores locais, que no púlpito, ele é uma bênção. Mas fora do púlpito, ele espanta, ele afugenta as ovelhas. Ele faz com que as ovelhas desejem distância deles, pois as intimidam, maltratam, machucam. Oh, meu Deus! Quantas vezes já vi pastor da Assembleia de Deus, estou falando de outra igreja, não estou falando da Assembleia de Deus, que lá de cima do púlpito fala: cala a boca! Oh, vocês aí, cala a boca! Ah, meus queridos, está precisando de passar por um curso de boas maneiras, de como tratar pessoas. E nós temos esse problema. O objetivo da segunda parte da lição é ensinar como identificar as características da bipolaridade. Agora o autor vai nos levar a procurar fazer essa identificação. O 2 diz: identificando característica. Algumas características são observadas e devem ser investigadas para que não haja maiores complicações no desenvolvimento da enfermidade. Veremos neste tópico algumas delas, como devemos agir para controlar a bipolaridade sem causar uma grande perda para o portador deste mal. 2 e 1. Dificuldade de se encontrar. Durante o aparecimento da enfermidade, o indivíduo tem uma grande dificuldade de se concentrar na realização de atividades normais, como também tomar decisões. Então nós estamos procurando aqui identificar essa bipolaridade no nosso meio, entre os nossos alunos da escola dominical, professores, como também entre os nossos irmãos, na nossa comunhão. O que está acontecendo com os irmãos, né? Então nós vamos vendo que se está aparecendo essa enfermidade no meio deles, pois eles estão tendo um grande problema aí, dificuldade de concentração, de realização de atividades normais, que antes ele fazia, agora ele está tendo problema com aquilo. Nós não podemos chegar lá e dizer: ah, irmão não quer fazer isso, sabe por que esse irmão não quer deixar aí? Irmão, vamos analisar qual é o problema, vamos ouvir. Muitos pastores estão perdendo pessoas que na igreja poderia ser bênção, mas eles não têm coragem de ouvi-las. Ou por que ela está comportando daquela forma? Meus irmãos, nós devemos buscar a sabedoria. O texto vai dizer: a sabedoria está junto da ciência e do aconselhamento. É nosso papel. Jesus sempre aconselhou, é por isso que nós hoje somos pessoas bem-sucedidas, somos pessoas com esperança, com visão de uma vida eterna, por causa dos conselhos que Jesus nos deixou para nós na sua santa palavra. Agora parece que nós estamos com muitos pastores com muito mais identificando com problemas desse seminário, desse trimestre, do que com pastores que realmente estão para pastorear essa ovelha. Não tem paciência, não ouve os seus liderados, e aí querem ter sucesso. Então aí esse aparecimento, como nós estamos tentando aí descobrir os sintomas, um deles é a irritabilidade. A pessoa está irritada. A pessoa era super legal, agora de uma hora para outra, mas não sei o que aconteceu com fulano, ele só vive irritado. Ele não era assim. Então vamos sentar, vamos levar o amor de Deus, a palavra de Deus, o que eu posso te ajudar, e vamos procurar ajudar da melhor maneira possível. Porque, meus irmãos, a irritabilidade, né, é um sinal mais evidente da fase depressiva do transtorno bipolar. Há problemas para se concentrar, o que provoca ainda mais instabilidade, mas aí mais ele fica instável. A intensidade dos comportamentos é tanta que é impossível não atrapalhar as relações. Quer dizer, o camarada está com sintomas de bipolaridade. E aí um dos sintomas que está trazendo é a irritabilidade. Ele tem problema de concentração. E aí as relações entre irmãos, entre pessoas e entre famílias acabam se complicando.
E aí, em vez de ajudar, nós pioramos o problema. Ele começa com muitas dificuldades, ele fica irritado. Ele tem dificuldade de memorizar as coisas. Então, em vez de ele ajudar, ele passa a ser um complicador. É uma pessoa mais complicando. Então, nós precisamos ver o que fazemos para que ajudamos e ele possa ser útil em algumas situações. A observação desse evento deve servir como um alerta para uma investigação apropriada, com o intuito de confirmar o diagnóstico da bipolaridade. A lição vem para nossas igrejas. Aí, por exemplo, se o professor fica dizendo, não, você tem que ir no médico, você tem que ir na... Eu estou dizendo que não tem que ir no médico. O essencial, o correto é um profissional que entende e faz o diagnóstico correto. Mas a lição do Israel Mais está trazendo para nossas igrejas, para que nós possamos ajudar esses irmãos, uma vez que nós cremos que a palavra de Deus é bálsamo para a alma. Porque ela nos orienta a sermos simples e sermos prudentes, conforme Mateus 10,16. Então, baseado nisso, nós devemos investigar para que a enfermidade não evolua, aumentando assim a dificuldade, passar para um quadro mais crítico e mais difícil. O 2.2 diz níveis de energia alterada. As alterações do nível de energia no portador da bipolaridade são muito severas e isso torna muito fácil a identificação do problema. Como nós estamos procurando identificar esses problemas de bipolaridade, aqui está falando que os níveis de energia alterados, essa alteração da energia, então ela dá uma pista para que com mais facilidade nós identificamos o problema. Quem sofre com um transtorno bipolar, ele pode apresentar um dia no qual ele está naquela fase maníaca ou hipomaníaca, um nível que é elevadíssimo de energia, apresentando disposição para realizações de diversas tarefas. O que vir na frente dele ele faz, pior que parece que ele não se cansa. Essa aí é a fase maníaca, é período de constante bom humor, há um aumento de energia, há um aumento de dedicação à atividade. E aí ainda tem a fase hipomaníaca, que é similar, que parece com a mania, mas aí ele tem um pouquinho menos de duração, né? E aí nós precisamos estar analisando esse comportamento para que nós possamos ajudar esse irmão. Então, no entanto, quando está em um dia de fase depressiva, o desânimo chega a um nível tão alto que você diz, mas o que está acontecendo com o irmão? Então a fase depressiva, meus queridos, é triste, é horrível, porque ela é um período de constante desânimo, quase todos os dias. A pessoa parece que anda de cabeça baixa, parece que ela levanta com um peso sobre os seus ombros, e ela se sente inútil. Ela se sente incapaz de vencer os obstáculos, de fazer a diferença. E aí, por causa disso que está acontecendo todos os dias, ela perde a vontade de fazer atividades que antes era um prazer fazer aquilo. Mas o quadro depressivo leva ela a não querer fazer. Você precisa ver se não está passando por esse sintoma. Alguém na tua igreja, talvez uma regente do ciclo de oração, fazer aquilo com toda ousadia, com toda a vontade, e de repente a irmã cai numa fase depressiva. E aí, meus queridos, é complicado. Aí aparece aquele monte de irmão que começa a levar juízo daquela pessoa, a fazer mau juízo. Meus queridos, nós somos cristãos, nós precisamos compreender melhor as coisas de Deus para que nós não contaminamos a nossa alma com juízos precipitados. Ajude, é muito melhor. E aí nós vemos aquela irmã que estava tão bem ali, que cantava tão bem
de oração, agora ela entra nessa fase depressiva e você vê nela um sentimento de tristeza, um vazio, uma desesperança, uma instabilidade, não é mais aquela irmã estável. Então é por isso que a lição vem nos trazendo, temos que ficar atentos aos perigos existentes na fase depressiva, na qual esse indivíduo ele apresenta pensamento destrutivo, porque ele considera que ele não tem valor. Você tem que ter muito cuidado, que ele não se encaixa, que ele não está mais produzindo. E aí é onde aparece os pensamentos destrutivos, inclusive o suicídio, né? Eu tenho que morrer, eu tenho que tirar a minha vida, é a única opção, eu estou atrapalhando, eu não quero atrapalhar. Vamos ajudar os nossos irmãos para eles não entrar nessas situações. E essa possibilidade torna-se imprescindível, meus queridos. Então torna-se imprescindível o acompanhamento profissional adequado e constante desse indivíduo, para que ele não faça coisa pior. Olha aqui, eu coloquei para vocês aqui uma mulher com duas caras, 2.3, apetite irregular. Você olha de um lado uma fase de uma mulher triste, do outro lado uma fase de uma mulher alegre, e você diz, não é a mesma pessoa. Hoje fulano, esse dia passou por mim e sorriu, passou por mim e me cumprimentou, me gritou do outro lado da rua. Agora fulano olhou para mim e baixou a cabeça. Quem sabe se esse irmão não está passando por esse problema de transtorno bipolar, ou não está numa iniciativa, numa fase inicial desse problema, e você precisa ir lá do outro lado, abraçar esse irmão. Está acontecendo, irmão, está contente, está feliz? Aí ele faz, estou. E aí você vai procurar visitá-lo. Ele está com essas duas caras, uma cara triste e outra cara alegre. E aí, quando você encontrou ele com a cara alegre, você ficou todo feliz, mas encontrou com a cara triste, você não conseguiu entender. Então, o 2.3 está falando apetite irregular. Outra característica da bipolaridade é a alteração do apetite. Na fase maníaca, alguns indivíduos podem desenvolver um comportamento compulsivo por alimento, ou ainda por bebedice alcoólica e outras drogas. Ele está naquela euforia, ele come demais, outra hora ele entra até no mundo das drogas. E aí a doença fica pior ainda. Então na fase depressiva já o comportamento dele muda totalmente. Que aí ele tem, em vez de apetite, ele tem falta de apetite, né? Que aí ocasiona uma perda excessiva de peso. As pessoas começam a perguntar o que está acontecendo, por que você está emagrecendo tanto? Quer dizer, só piorando a situação. Então se você nota que ele está nesta fase bipolar, entrando já na fase depressiva, vê o que você pode fazer para ajudar. Não fica questionando, por que você está emagrecendo? Vamos descobrir o que fazer. Vamos levar para a palavra de Deus ou levar um profissional que possa resolver esse problema. Quer dizer, em outros indivíduos ele aparece ao contrário. É difícil para você identificar. Que aí nos quais a perda de apetite ocorre na fase maníaca. E o ganho de peso na fase depressiva. Então você vê que tem comportamento diferente. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus orientação para nós compreendermos, para nós chegar a descobrir o problema dos irmãos, para que nós possamos ajudá-los. 3. Similaridade de sintomas. Uma das grandes dificuldades de se diagnosticar precisamente uma enfermidade da alma é exatamente a similaridade encontrada nos sintomas. Quase sempre se apresentam de forma parecida em mais de uma enfermidade. Você vê que nesse seminário desse trimestre, o Ismael Maia está trazendo aí uma série de transtornos que acaba procurando até fazer com que nós possamos identificar. Tudo é baseado em enfermidade da alma. Até a própria lição, o nome dela é enfermidade da alma. E para aqueles que ainda não conseguem dividir corpo, alma e espírito, entra lá no meu canal, procura corpo, alma e espírito, que eu faço ali uma demonstração de umas garrafas, bem simples, mas para que você possa entender. 3 e 1, perda de horas de sono. Na bipolaridade, o indivíduo, na fase maníaca,
passa a sofrer com a perda de horas de sono, desenvolvendo aí um quadro de insônia. Quer dizer, os problemas geram os problemas. Por isso que eu digo, vamos abraçar a palavra de Deus, para que nós não entremos nessa dificuldade da alma. Nós não estamos falando, meus queridos, em enfermidade do corpo. E é por isso que eu sempre estou dizendo, olha a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja o que você está se alimentando, qual é o alimento para a sua alma que você está se alimentando. Porque de repente a forma errada de se alimentar, de alimentar a sua alma, está te levando a esses quadros de transtorno, conforme o seminário desse trimestre. E aí as pessoas começam a perder o sono, a insônia. Pois e nós sabemos, nós já estudamos na outra lição, que o sono é vital para a saúde do cérebro e do corpo. Você tem que dormir. Eu até falei sobre pregadores que passam o tempo pregando, correndo, e dizem, eu não tenho tempo, eu só tenho tempo para as coisas de Deus, e eu estou dormindo pouco porque estou ocupado nas coisas de Deus. Deus não quer isso de você, de maneira nenhuma. Deus quer que tu dê repouso ao teu corpo, para que você esteja com o corpo saudável, com o corpo descansado, para que com alegria você possa levar a palavra do Senhor. Então a falta de sono pode causar transtornos bipolar, né? E esse é um alerta dos neurologistas. Tal acontecimento ocorre provocado pelos constantes episódios de euforia e agitação. Então a pessoa está eufórica demais, aí vai deitar, está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, naquela euforia tremenda, e acaba perdendo o sono. Depois está no período depressivo, deita na cama e leva todos os problemas junto, aí também perde o sono. Então por isso é preciso estar atento, pois as fases maníacas, o indivíduo resiste ao tratamento, alegando não estar doente. Ele está tão empolgado que as pessoas dizem, você precisa de um tratamento. Não precisa nada, eu estou bem. Nunca tive tão bem. 3.2, episódio depressivo. A bipolaridade é conhecida pela alternância do humor. Nós vimos falando. Então esse é o episódio. Uma hora o humor está em alta, outra hora o humor está em baixa, entrando em depressão. Já vimos que na fase maníaca há uma perda de horas de sono. Logo é importante observar que no período depressivo, o portador da bipolaridade vai experimentar uma sensação de esgotamento e desânimo profundo, passando a dormir mais que o normal. Veja que há essa oscilação. Há aqueles que perdem o sono, há aqueles que dormem mais que o normal. A cama é sua companheira. Se deixar, ele passa o dia lá, dia e noite. Então é uma sensação aí de falência física e mental que surge mais acentuada, pois são próprias do quadro de depressão. Nós sabemos que na Bíblia nós temos alguns profetas, por exemplo, os homens de Deus não estão livres disso, eles sobrecarregam. E daí o profeta Elias também entra aí num estado aí, né, experimentou aí uma grande vitória, mas viveu aí uma experiência de falência física e mental, né, quando ele se prostrou debaixo de um zimbro e disse, basta, Senhor, leva a minha vida, desistiu até de viver, que o quadro depressivo leva a isso. 3.3, doenças não é desvio de caráter, para não confundir, daqui a pouco não, vamos tolerar o irmão que está fazendo todas essas besteiras, mas porque ele tem transtorno bipolar, não é desculpa para isso, porque a bipolaridade também é responsável por alterações severas no libido, né? O que é libido, né? São os instintos, né, dos prazeres sexual, do desejo. Então, caso ocorra na fase maníaca, o indivíduo irá apresentar um desejo demasiado em ter relações sexuais. E aí, por exemplo, é um comportamento também que nessas oscilações, se ele tem essas oscilações, aí ele quer um desejo intenso de prazer. Então, aí há outros que há mudança na maneira de vestir, né? Põe as roupas mais sensual, né? Com o objetivo de
atrair pessoas e agora ele quer fazer ou ela quer fazer sexo com vários indivíduos. Quer dizer, nesta fase o indivíduo pode desejar aí buscar diversos ou diversas parceiras. E aí o que acontece? Isso aí já é imoralidade e nós não podemos tolerar essas coisas. Porque na fase depressiva o comportamento é o contrário. Porque aí ele perde todo o apetite pelas as relações sexuais, ele perde todo o interesse. E a enfermidade não pode ser aí usada como pretexto para desvio de caráter, pois tal comportamento é condenado pela palavra, punido como pecado. Então, meus queridos, é preciso tratar. Vamos para a conclusão. A Igreja de Cristo não pode agir como se estivesse medo de pessoas com transtorno bipolar ou maníaco depressivo, mas deve aprender a lidar com esses irmãos, enfatizando a importância do amor de Deus em cada discípulo de Cristo, promovendo assim um ambiente de inclusão e acolhimento que muito contribuirá no tratamento médico-terapêutico. Chegamos ao final de mais uma lição. Convido vocês a estar comigo na próxima escola dominical virtual e até lá, na paz do Senhor. Amém.